Pictografia. Pictografia é uma forma de expressão por meio de imagens e desenhos que tem uma finalidade comunicativa. Estas imagens e desenhos, chamados pictogramas, são normalmente considerados como precursores da escrita e são caracterizados pela execução estereotipada e por omissão de todos os detalhes não necessários para a expressão da comunicação. Pictogramas que são desenhados ou pintados em rochas são conhecidos como petrogramas, ao passo que aqueles que são entalhados ou esculpidos em rochas são chamados petroglifos. Um pictograma que representa uma ideia individual ou um sentido único pode ser chamado de ideograma. Se um pictograma significa uma palavra individual, é chamado um logograma. Pictogramas são também utilizados como auxiliares para a memorização. Várias tribos indígenas norte-americanas utilizavam-se tanto de pictogramas quanto de ideogramas como auxiliares mnemônicos. Este recurso de comunicação foi amplamente usado no mundo antigo, e em especial entre os hebreus ou israelitas dos tempos bíblicos. O hebraico antigo era um idioma embasado nos sentidos. Os antigos hebreus pensavam em termos agrícolas e pastoris, e sua linguagem era baseada no que podiam ver, sentir, saborear, cheirar ou ouvir. Todas as palavras eram construídas a partir de qualquer raiz antiga de 3 sinais, que formavam a base de uma ideia ou um conceito expresso por meio da junção desses 3 símbolos. São esses símbolos que, quando entendidos em sua origem e etimologia, podem auxiliar o exímio estudante na investigação mais profunda das camadas de sentido que jazem subjacentes do texto das Escrituras. Pictografando as palavras homem e mulher a partir da palavra fogo em hebraico. Deus criou o fogo, Esh, e representa o poder criativo, depurador e ao mesmo tempo destruidor. Daí agregou um Yud do seu nome sagrado, Yud-Rei, Vav-Rei, e criou o homem, Ish. Colocou esse Yud no meio para separar as duas essências da construção e da destruição, mantendo assim o equilíbrio entre as partes. Daí, do mesmo fogo, Esh idealizou a mulher, Ishá, agregando a letra Rei do seu nome sagrado. Mas em vez de colocá-la no meio, como fez com a letra Yud no homem, ele a colocou no final. A letra Rei, na palavra Ishá, mulher, representa o potencial criativo, emocional e procriador. Fez isso para nos mostrar que as letras do seu nome não devem estar separadas, mas unidas, tecendo um ideal a ser alcançado, que é a reivindicação da sua soberania sobre suas criaturas. O aspecto masculino sinaliza o equilíbrio racional, mas razão sem emoção é seca e carente de bem. Assim, Deus juntou os dois e fez a humanidade. A diferença entre as 3 palavras aplicadas à palavra homem, biblicamente falando. Adam, Ish, Enosh. Adam, a força que é a porta do caos, isto é, o homem voltado para a terra, para o material ou para o físico, é, por definição, uma força que se abre para o caos ou para a ruína. Ish, a força da mão que destrói. O homem viril, ou aquele voltado para as paixões humanas, para os apetites ou para os seus próprios interesses. O egoísta é uma mão que destrói a si e aos outros. Enosh, a força da semente que suspende a destruição. Isto é, o homem unificado com Deus quando passa a invocar seu nome sagrado. É a força de uma semente que tem o poder de suspender a destruição e o caos. Ser Enosh é o ideal, em vez de sermos meramente Ish ou Adam. Só devemos tomar cuidado para não agirmos como Enosh, que invocou a Deus de forma profana. Confira Gênesis 4, 26, de acordo com a tradição judaica. A diferença entre as 2 palavras aplicadas para a mulher. Ishá, mulher ou esposa. Rava, Eva. Ishá, eis a força que destrói. Ishá é a personificação do emocional humano.
É uma força que pode destruir se não for direcionada, canalizada para o bem ou disciplinada. Portanto, Ixá é o aspecto mais amplo de nossas emoções, que são construídas por nós mesmos ao longo de nossas vidas. Rava, Eva, eis a cerca que suspende. Rava, Eva, é a personificação de uma cerca, uma limitação do emocional humano, que suspende o uso da razão. Isso podemos ver quando Eva come do fruto da árvore proibida, sendo que Adão, o aspecto racional, não é apresentado na cena, isto é, estava suspenso. Essa suspensão ocorre quando deixamos que o emocional haja livre e solitariamente em nosso ser. De acordo com o More Esh, professor João Alves Correia, em sua obra O Designer Inteligente da Torá, a palavra face é panim, sempre representada no plural, a face direita e a face esquerda. Da mesma raiz de panim, derivamos a ideia de interior ou interno, ou pinimi. Qual é a mensagem que a língua hebraica nos traz aqui? Que a nossa face, panim, é na verdade a interface ou a interface, pela qual nos comunicamos com o exterior, transmitindo por meio dela o que se passa intimamente conosco, isto é, em nosso interior. Pinimi. A palavra ouvido em hebraico é ozen, e quando falamos nos dois ouvidos, dizemos osnaim. Já a palavra equilíbrio e equilibrar vem exatamente da mesma raiz, Aleph, Zain e Nun Sofit. Equilíbrio, Mazan, equilibrar, Leazen. Lembram-se da relação que existe entre nosso ouvido e o equilíbrio? Quem tem ou já teve labirintite sabe muito bem do que eu estou falando. Ainda com base na obra do More Esh, professor João Alves Correia, descobriremos que uma das coisas mais estranhas que acontece com o hebraico é que suas palavras, quando aparentemente pretendem transmitir uma mensagem oculta, podem ser lidas ao contrário. Isto mesmo, a mensagem estará ali. Vamos para alguns exemplos. Lavan, ou Labão, é o nome de um vilão apresentado pela Torá. Seu nome, quando percebido pela leitura reversa, representa exatamente o termo hebraico naval, ou seja, vilão, mau caráter. Moshe, ou Moisés, foi o maior profeta de todos os tempos, com base na escritura hebraica, e que recebeu revelações diretas de Deus. Seu nome lido de forma reversa representa no circunlóquio mais comum usado em referência ao próprio Criador, Hashem, o nome, que é um nome sagrado. Sne, ou sarça, é o nome de um arbusto comum na região do Sinai. Numa delas, que segundo a tradição estava em chamas, mas não se consumia, Deus comunicou-se com Moisés, operando uma maravilha jamais antes testemunhada, um verdadeiro milagre. Ora, o termo sarça, snes, quando lido de forma reversa, resulta em hanes, ou seja, o milagre, por excelência. Roa, ou maldade, quando lido de forma reversa, resulta em iver, ou cego. A ideia subjacente aqui é que alguém que pratica a maldade é de fato nada mais do que um cego. A palavra hebraica para família é mishpahá, as águas que destroem a boca e cercam o homem. As águas representam a lei divina, a Torá. Por ela, pelas águas, a palavra de Deus, a destruição, representada pela boca, é restringida, como uma cerca, e é o que protege o homem. A organização familiar é uma instituição derivada da Torá. É a família que impede a destruição e a extinção da semente humana. Isto protege o ser humano, pelo crescei, multiplicai e enchei a terra. Piru, urvu, umilu, et haaretz. Isto é, crescei, multiplicai e enchei a terra. Piru,
o que fala com inteligência. Urvu, o que governa a casa. Umilu, as águas que conduzem à autoridade. Et haaretz, fortalecem o princípio da justiça. O sábio fala com inteligência e edifica, governa a sua casa. Pois as águas, a lei divina, que dele fluem, conduzem-no à autoridade, ao domínio, e isto fortalece o princípio da justiça. Shalom, Lehitraot. Se você gostou, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já e ative as notificações. Até a próxima.